Olá, meus caros amigos e amigas. Hoje, dia 21 de maio de 2020, nós daremos início à nossa aula de Direito Internacional. Então sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. O importante é que você assista a essa aula. Muito bem. Dando continuidade ao nosso estudo, meus caros amigos e amigas, é importante que a gente fale um pouquinho, recapitule um pouquinho de direito internacional, porque eu sei que é um tema que, diferentemente de direito previdenciário, direito internacional é um tema que não é muito falado em jornais, não é muito dito em telejornais e não é muito escrito em internet. Então é um tema que sempre é bom reviver os principais conceitos com todos, exatamente com o escopo de poder assimilar o conteúdo necessário. E lembrando, gente, que esse tema de direito internacional, na minha humilde opinião e na minha visão, era para ser um tema discutido por todos, porque o efeito do coronavírus, obviamente, tem um caráter mundial. Obviamente, se a China tem responsabilidade nisso, os primeiros voos que vieram para o Brasil, porque quem trouxe o vírus para o Brasil não foi gente pobre, foi gente rica, porque ele veio de países da Europa para cá através de voos internacionais, diferentemente da gripe espanhola, que veio de navios através de operários. O corona, né, gente, o Covid-19, o coronavírus, ele veio através de gente rica, gente fina, não é? E agora isso está se estendendo às periferias. Então isso deveria ser discutido muito, gente, do ponto de vista prático, para que as pessoas pudessem ter noção. Mas olha só que engraçado, gente, guardadas as devidas proporções e respeito. Eu postei um vídeo no meu Facebook da Anitta, da cantora Anitta, e de uma repórter da CNN, tá certo? Que é advogada, que é, enfim, que manda muito bem na área penal. E, gente, ela fazia algumas perguntas para a Anitta, e a Anitta respondia de um jeito, assim, muito sofrível, né, gente? Isso demonstra exatamente o conteúdo, né, gente? O conteúdo de conhecimento das pessoas. E o que mais me assusta é que as pessoas acham que é normal aquele comportamento da pessoa. O que mais me assusta não é a Anitta, gente. Porque a Anitta, parabéns, deu muita sorte, ganhou a vida, né? Uma pessoa que tem dinheiro até para os netos. Mas o que mais me assusta é a capacidade das pessoas de defenderem, gente, a falta de conteúdo, de conhecimento. Isso é o que me assusta. Para que eu vou fazer faculdade, sendo que a Anitta mandou muito bem e não precisou de faculdade nem de estudo? Então é isso que muitas vezes me assusta. É claro, se eu for partir para o lado sociológico, o que significa isso? Não, Levi, a periferia é isso mesmo, vivemos num sistema totalmente desigual. Peraí, nós estamos transferindo então responsabilidade, gente. É vitimização. Você está tirando do problema da pessoa e passando que a culpa é do Estado, é da sociedade, não mais sua. Então, gente, o que mais me irrita no ser humano, sendo sincero, e é uma coisa que se me irrita nos outros, é porque eu tenho que melhorar em mim. É a vitimização. Olha, eu não fiz tal coisa por tal motivo, tá? Então, quando uma coisa me irrita nos outros, é o que eu tenho que melhorar em mim. Então, gente, é uma coisa, se me irrita, então, ver a vitimização, é uma coisa que eu me policio. Então, se eu errei, por exemplo, com você, José Ricardo, com a Deise, com a Rebeca, com o Rafael, com a Bárbara, com a Carla, com a Daí, que são os nomes que eu estou vendo nesse momento aqui, eu vou chegar para vocês e falar, me desculpe, o erro não foi da faculdade, o erro não foi do governo, o erro não foi do planeta, o erro foi meu. Então, me desculpa, Zé. O que eu posso fazer para poder reparar isso? Entende, gente? Então acho que falta isso nas pessoas hoje. Eu acho muito chato essa transferência de responsabilidade. Então, se é uma coisa que me irrita, é que eu tenho que melhorar em mim. Porque, gente, 100%, grava o que eu estou te falando, lição de vida, 100% das situações, pessoal, que irrita você, é o que você tem que melhorar em você. Aquela pessoa fala tão alto, hein? Eu acho que você que fala. Ou você gostaria de falar tão alto quanto ela? Aquela pessoa fala muito. Será que você também não fala muito? Ou você gostaria de falar muito? Gente, então presta atenção. O que irrita nos outros é o que você tem que melhorar
em você. Gente, eu te dou certeza mais do que absoluta de que é a pura verdade, tá? Gente, então recapitulando, o direito internacional privado, lembra disso, gente, vamos só recapitular, aí daqui a pouquinho a gente anota os pontos principais, quando for para anotar eu dou a dica, tá? Aí eu passo para vocês. O direito internacional privado, gente, chamado também de DIP, Direito Internacional Privado, DIP, ele é um ramo de uma ciência jurídica, e onde ele tem princípios próprios, critérios próprios, normas próprias, e o seu objetivo é o quê? A solução adequada para conflitos entre países. Então, agora eu peço que você anote, por gentileza, eu peço que você anote. Só um detalhe, gente, eu estou parando para ditar porque eu estou ao vivo pelo Zoom aqui com o meu povo da faculdade. Você que vai me assistir posteriormente pelo YouTube, você pode, gente, acelerar o vídeo se você não quiser anotar. Tudo bem, gente? Você pode acelerar ou até mesmo acelerar o quanto você quiser, tá bom? Vamos lá, gente. Então, o direito internacional privado, DIP, ele é o quê? É um ramo de ciência jurídica própria. Ramo de ciência jurídica própria, que tem os seus princípios e critérios. Ramo ciência jurídica própria, que tem, obviamente, gente, os seus princípios e os seus critérios próprios. Ok? E o objetivo é a solução de conflito. E o objetivo é a solução de conflito internacional. Bom, um grande doutrinador, gente, da área de internacional, que é o Ferrer Correia, tá? Ferrer Correia, para quem quiser pesquisar depois, gente, ele fala o que para nós? Eu vou ler o texto dele e depois eu dou a explicação, o que é importante para você anotar. Não que o texto não seja importante, claro, mas aí a gente só anota aquilo que realmente é muito importante. Gente, Ferrer Correia, ele determina o que para nós? Que o direito internacional privado, ele é um ramo de ciência jurídica, onde se procura formular princípios e regras conducentes à determinação da lei e das leis que são aplicadas e de questões emergentes, de relação jurídico-privada de caráter internacional. Ou seja, o que o Ferrer, gente, fala para nós aqui de forma bem clara, e isso eu peço que você anote. Vamos lá. O direito internacional privado busca criar regras até então inexistente no país. Esse é o objetivo, gente. São novas regras aplicadas para que sejam aplicadas naquele país. Basicamente é isso. Tá? Basicamente é isso. Bom, outro filósofo, gente, que vocês têm que estudar. Se vocês já não viram falar dele, gente, corra atrás desse homem. Chama-se Norberto Bobbio. Já devem ter ouvido falar com certeza dele, gente. Extremamente comum. Gente, Norberto Bobbio, ele fala o quê? Que essas relações internacionais são chamadas de intersubjetivas. Vamos notar isso? Vamos lá. Conforme Norberto Bobbio, gente, foi um grande jurista, um grande filósofo, tá? Conforme Norberto Bobbio, com 2 B's, tá? Bob, B, tá? 2 B's aí. Conforme Norberto Bobbio, o direito internacional trata de relações intersubjetivas. Que nada mais é a relação de cidadão-estado. Que nada mais é do que a relação de cidadão-estado. Amados, o que existe entre o cidadão e o Estado é uma relação intersubjetiva. Porque, obviamente, existe um caráter de subordinação. Nós que vivemos no Brasil, nós temos que respeitar, claro, gente, as regras
brasileiras. É evidente. É claro. Se você não quiser respeitar, você tem que sair desse país e respeitar as regras de um outro país. Então, intersubjetivo é a relação de hierarquia entre o cidadão e o Estado. Nas palavras aqui do nosso querido Norberto Bobbio. Tá bom, gente? E eu vou perguntar isso na prova de passagem, porque eu sou mau fã do Norberto Bobbio. Já estou avisando o que eu vou fazer na prova, entendeu? Gente, e parabéns pela avaliação de vocês, porque vocês foram extremamente íntegros. E sabe quando que a gente vê que o pessoal é íntegro, gente? Quando eles respondem de forma diferente às questões dissertativas. Uns com mais acerto, outros com menos, mas de um modo geral foram muito bem. Então vocês foram íntegros, gente. Vocês foram éticos, né, na sua condição. E ética, gente, é aquilo que você faz mesmo que os outros não estejam vendo. Isso é ética. Então, mesmo ninguém estava vendo, você poderia ter colado. Você poderia ter feito um comentário no grupo. Olha, gente, o gabarito segue aqui para vocês. Tá bom? Mas, gente, isso chama-se ética. Então, meus parabéns, porque eu estou ao lado de pessoas éticas. Entenderam por que eu já lancei a nota, mesmo não tendo recebido o trabalho de vocês? É isso. Porque vocês são éticos. Parabéns, gente. Que orgulho poder conviver com pessoas assim. Que pessoas bacanas mesmo de estarem juntos. Tá bom, gente? Bom, um outro ponto que eu quero trabalhar dentro com vocês também de direito internacional privado é exatamente o que, gente? Quando nós temos... Qual que é o objeto? Não é? Qual que é o objeto do direito internacional privado? É a relação entre as pessoas. Mas se essa relação entre as pessoas elas forem, obviamente, de outro estado, como que nós vimos isso? Então, o que eu devo anotar? Vamos lá, gente. Vem comigo. Caso o objeto da relação jurídica se encontre em um outro estado, temos que ter a consciência de que? A consciência de que as relações entre estados são plurilocalizadas. As relações entre estado são o que, professor? São plurilocalizadas, Rita. Ah, sim, obrigado. Imagina, plurilocalizadas. Pessoal, quando a gente pensa em direito internacional, a gente tem que pensar no mundo sem fronteiras, como se fosse um país único, com uma única língua, com uma única cultura e com um único objetivo. Claro que o mundo maravilhoso, Napoleão Bonaparte tentou fazer isso, e a União Europeia tenta fazer isso, assim como o Mercosul. Em outras palavras, gente, essa plurilocalização seria o quê? Que nós temos vários locais, mas com um único objeto. Claro, para você... Gente, para que a gente possa entender, aí na sua casa, você tem diferentes opiniões. Quando a gente pensa em vizinhos, nós temos uma opinião aqui e uma opinião do vizinho. Quando nós pensamos, então, numa rua, num bairro, numa cidade, num país, você tem diversas opiniões, diversas situações. Imagine pensar isso no mundo, então, gente. Imagine você falar para o indiano que a carne de vaca é uma delícia. Gente, o indiano tem a vaca como um semideus. Da mesma maneira que o chinês vai falar o que para você? Eu adoro carne de morcego. E como cru. Mesmo que dê coronavírus. Mas eu adoro comer morcego. Você fala, o quê, cara? Parece um rato de asa. Você vê que as culturas, gente, são total... Você já viu um morcego, gente? Ele é um rato, que já é horrível, mas ele é um rato voador, cara. Meu, não há nada mais assombroso do que um morcego, cara. Então, o que acontece? E os caras comem esse negócio lá. Veja que para nós, gente, é uma coisa repugnante.
E para eles é normal. Eles comem cru, na boa, rindo. Tá? Então, meus caros amigos, o direito internacional, ele visa o quê? Ele visa ligar, né, gente? Pactuar com essas situações que nós vivemos. Tá bom, gente? Bom, não é fácil, gente. Então, o que nós temos? Então, anotemos isso, por favor, pessoal. Importante para vocês. Vamos lá, importante isso. Nós temos várias conexões. Entre as relações internacionais. Várias conexões entre as relações internacionais. E várias questões de ordem jurídica. E o direito internacional ele visa adentrar àquela comunidade de acordo com a sua cultura, e legislação local. Ok? Local. Gente, o direito internacional, ele só entra no país se aquela cultura aceitar e se a legislação permitir. Por exemplo, existem algumas convenções internacionais que vão de encontro com a legislação de algum país. Então, essa legislação internacional vai entrar naquele país? A resposta é não, porque se respeita a soberania. Notemos isso, pessoal. Vamos lá. O direito internacional ainda não pode se sobrepor, ainda não pode ou não poderá se sobrepor, à soberania de determinado país. A soberania de determinado país. Tá? Soberania de determinado país. Muito bem. Pessoal, esse texto que eu mandei para vocês, que depois vocês vão ler com calma e sem pressa, é um texto que eu peguei do direito português. Porque o direito internacional ainda no Brasil, ele é muito restrito. Então esse texto que está direcionado para vocês é um texto português, da língua portuguesa de Portugal. Tá bom, gente? Então lá, vocês vão ler a palavra, sei lá, objeto como objecto, né? Transatividade como transatividade. Porque a língua portuguesa deles é muito próxima à nossa, ou melhor, nós somos muito próximos a deles, que eles são muito mais antigos do que nós, né, gente? Então, se vocês forem ler, obviamente vocês vão ter lá uma ou duas palavras diferentes, mas de um modo geral dá para entender. Só estou passando isso para que vocês fiquem atenados a isso. Bom, outro ponto, por exemplo, fator. Lá você vai ler como factor, entendeu? Mas isso não menospreza o texto em hipótese nenhuma. O texto é muito bom, tá? Outro item, gente, vamos lá. Noções de limites da lei. Vamos lá, noções de limite da lei. Vamos lá? Bom, onde que a lei, gente, ela pode ser delimitada? Né? Onde que a lei, ela pode ser delimitada? Bom, ela pode ser delimitada, gente, do aspecto do tempo e do espaço. Vamos lá? A lei, inclusive a internacional, ela tem que respeitar o tempo e o espaço. O que é o tempo? Vou dar um exemplo. Brasil, vai. Nós não temos várias medidas provisórias que estão em vigência, gente? E a MP, ela não tem um tempo determinado, 60 dias mais 60? Ou seja, qual que é o tempo de vida de uma medida provisória? 60 mais 60. Bom, é o que nós analisamos como tempo de vigência de uma determinada regra.
Outro exemplo, nós não temos uma lei federal que falou que a calamidade pública no Brasil, ela vai até o dia 31 de dezembro desse ano? Então, essa lei, ela tem início e ela já tem fim. Então, o que determina, gente? O que é uma lei no tempo? Anotemos isso. Uma lei no tempo. Lei no tempo é aquela que já tem prazo para o seu início e fim. Para o seu início e fim. Professor, ela pode ser prorrogada? Pode. Ela pode ter uma sobrevida? Pode. Sem problema nenhum. Ela pode ter uma sobrevida. Sem maiores problemas. Da mesma maneira, queridos amigos, que é a lei no espaço. O que seria a lei no espaço, meus caros amigos? A lei no espaço é aquela lei em que necessariamente ela determina o que para nós, pessoal? Em que necessariamente ela determina a sua abrangência. A lei no espaço é aquela que determina em virtude de sua abrangência. Tá? Funciona basicamente assim. Tá? Bom. E aí vai depender, gente, de cada estado a aceitação ou não daquela situação. Tá bom? Daquela situação que ora apresentada. Bom, vamos começar a falar, gente, do que nós conhecemos. Para poder adentrar um pouquinho melhor aqui no internacional, vamos falar sobre o princípio da territorialidade. Vamos lá? Princípio da territorialidade. De território, né? Vamos lá? Como que uma lei de fora poderá adentrar aqui para nós? Tá? Então, o que seria o princípio da territorialidade? Bom, primeiro passo, gente, que nós temos que saber que a doutrina ela sustenta que os tribunais de um estado poderá resolver os problemas daquele estado. Mas como, por exemplo, o Tribunal Internacional, como o de Haia, pode resolver problemas de um estado? Não. O Tribunal de Haia, gente, ele resolve problemas que sejam inerentes ou que sejam evidentes em uma situação concreta em que há crimes contra a humanidade. Então vamos marcar essa observação, gente. O tribunal local resolve, claro, gente, resolve problemas locais. Problemas locais. Já o Tribunal de Haia resolve problemas de crimes contra a humanidade. De crimes contra a própria humanidade. Um genocídio. Tá? Um genocídio. Tá? Guerra, de um modo geral. Tá? Como se fosse a guerra. Bom, então, queridos amigos, o princípio da territorialidade, o que ele garante a nós, meus caros? O que ele assegura a todos nós? Esse princípio da territorialidade. Ele assegura a nós que os tribunais daquele local vão aplicar as leis daquele respectivo lugar. Então é isso que determina o que nós temos hoje. É isso que determina, pessoal, o que nós temos hoje de princípio da territorialidade. Que ele só vai aplicar a lei local e, consequentemente, meus queridos, o aspecto, obviamente, daquela sociedade, daquele lugar. Ok? Isso é importante que todos nós saibamos. Tá? Bom, só que existem algumas condições aqui, pessoal. Existem algumas condições. Esta lei local, veja, esta lei local, essa lei desse país, ele tem que respeitar algumas regrinhas básicas. Então vamos lá. Qual é a primeira regra que nós temos, meus caros amigos, dessas leis locais? Então, regras aplicáveis às leis locais. Regras aplicáveis às leis locais. A primeira, gente, que ela seja uma regra justa. Repetindo, gente, que seja uma regra justa. Esse é o primeiro ponto. Esse é o ponto inicial para todos nós aqui. Tá? Que seja uma regra justa. E o que é justo, gente, na concepção platônica, não é? É dar àquele de direito
aquilo que lhe pertence. Isso é justiça. É dar àquele de direito, né, dar àquele a que pertence de direito. Isso é justiça na visão platônica. E até hoje é aplicada, gente. Qual que é a função do juiz? Não é aplicar a regra àquilo que realmente existe no momento e aquilo que realmente foi cometido ou não. Isso é a regra. Então, de uma forma muito simples, gente, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é de direito. Basicamente é isso. Se você, aquele filho, não vou dar um exemplo aqui dos filhos, aquele filho mais arteiro, ele toma uma bronca mais acentuada. E aquele filho mais bonzinho, a gente dá um chacoalhão, mas pega leve. Porque você sabe, como pai, como mãe, o filho que é mais atentado e o menos atentado. Trazendo isso para a vida cotidiana, gente. Nós temos aquelas pessoas que cometem mais danos e menos danos. Ou aquele que só vai no embalo, que só vai aqui na sequência. Então aquele que vai na sequência, que vai, obviamente, Maria vai com as outras, como a gente fala, também será punido, mas não no rigor daquele que os levou. É assim que funciona. Bom, outra regrinha para a legislação local, pessoal. Outra regrinha para a legislação local. Vamos lá. Anotemos isso, gente. É garantir que o Estado deve garantir a maioria dos acertos das decisões judiciais. A maioria dos acertos das decisões judiciais. Tá? Tem até uma frase muito bonita que ele fala o seguinte, que o judiciário tem que pisar firme no chão dos princípios da instituição daquele país. Repito, gente, o judiciário, ele tem que estar o quê? Calçado e pisar firme no chão em princípios que garantem esta situação de respeito às leis. É por isso, gente, que quando eu vejo uma faixa, hoje no Brasil, vamos fechar o STF, isso me dá arrepios. Por quê, gente? Tem situações do STF que eu não concordo, mas eu tenho que respeitar. Porque um país livre, ele tem que ter livre o seu poder judiciário. Ah, mas o poder judiciário, professor, muitas vezes prejudica o poder executivo ou legislativo. Amados, o que eu quero que você entenda é uma coisa muito importante no sistema democrático que nós vivemos. O judiciário, ele é aquele que determina as regras da própria Constituição. Qual que é a nossa regra principal, pessoal? Qual que tem que ser sempre o nosso norte? A Constituição. Qualquer coisa contra ela afronta, obviamente, os princípios legais. Não pode ser feito. Então, vou dar um exemplo. Esta MP que está sendo votada hoje, começou ontem e vai ser votada hoje, reitero esse tema com vocês. Tem que verificar se ele está de acordo com a Constituição, gente. Se ele não tiver, essa MP tem que cair. Simples assim. Senão a gente vai ter um Estado ditatorial, em que não teremos mais responsabilidades. Isso é muito perigoso. Extremamente perigoso. Ainda mais para professores, que quando fala mal de um governo A ou B, de repente esse professor some. Né, gente? E nunca mais volta. Eu tive tios meus que eram professores e até hoje a gente não sabe o paradeiro do meu tio. E aí? E não era nenhum maluco de pedra. É um excelente professor. Sabe, gente? Então a gente tem isso da família aqui. Então quando eu falo isso, eu falo com propriedade para vocês aqui. Pessoas muito próximas a mim. Tá certo? Meu tio, irmão da mamãe. Tá bom, gente? Então, meus caros amigos, eu quero que vocês tenham essa consciência de que o poder judiciário forte, ele é a essência do Estado democrático de direito. Então é o próprio Supremo que vai decidir, obviamente, se aquela regra está de acordo com a própria Constituição, depois de ter passado pelo Congresso. Tá bom? Gente, já deu o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube? Deixa eu só fechar aqui para a gente continuar a segunda parte. Até mais, pessoal.